Fala galera do sétimo ano, vamos estar falando aqui sobre o sistema respiratório, lembrando que nós falamos sobre o sistema cardiovascular. A imagem da página de abertura mostra um mergulhador com roupa especial, máscara e um cilindro nas costas. Aí pergunta, você sabe por que serve o cilindro e a máscara? Será que sem esses equipamentos uma pessoa conseguiria mergulhar em grande profundidade? Por quê? Vamos às respostas. O sistema respiratório é formado aqui, pessoal, pelas vias respiratórias, pelos pulmões e pelos músculos, responsáveis pelo processo mecânico da respiração. Assim, o ar que entra e sai dos pulmões percorre vários órgãos, chamados geneticamente de vias aéreas ou vias respiratórias. A principal função do aparelho respiratório aqui, pessoal, é, no caso, o processo de trocas gasosas, tá bom? Observe a imagem a seguir que mostra as principais estruturas do sistema respiratório. Aí nós temos aqui, olha, cavidade nasal, narinas, faringe, epiglote, que são as vias superiores, laringe, que está abaixo, depois traqueia, começa ali a parte do sistema respiratório, brônquios, a ramificação das traqueias, depois bronquíolos, aí você encontra aí pulmões direito e esquerdo. Lembrando que a ramificação dos bronquíolos são os alvéolos pulmonares, tá? Nós não podemos esquecer também aqui que nós temos a cavidade pleural, ou também chamada de pleura, que reverte ali os pulmões, tá? A representação, para saber mais como alguém consegue prender a respiração por 20 minutos. Tá aí, olha, bem interessante essa leitura. Não esqueçam de fazer. E vamos falar agora de respiração. A palavra respiração costuma ser popularmente associada aos movimentos de entrada e saída de ar dos pulmões. Porém, a respiração é mais do que isso. Trata-se de um processo complexo, no qual a captura de oxigênio é apenas o início. Afinal, apesar das plantas também respirarem, elas não têm um sistema respiratório tal como a maioria dos animais. Beleza? Então aqui, olha, a respiração nos seres humanos, em alguns animais, apresenta um processo de ventilação chamado respiração mecânica. Esse processo é dividido em duas etapas: inspiração, mecanismo de captação do oxigênio do ar, e a expiração, a liberação, tá? Mas para onde vai o oxigênio captado? E para que serve? Aí está dizendo, olha, lembra lá do processo que nós falamos da hematose? Pois é, ele serve justamente para isso, no momento da expiração, para as trocas gasosas. Então, respiração celular, tá? Quando nós falamos de respiração celular, é a reação que acontece no interior das células entre o oxigênio que expiramos e a glicose que recebemos por meio da alimentação. Esse processo de obtenção de energia é o mais empregado pelos seres vivos. Nessa reação ocorre a formação de água, a produção de energia e a liberação de gás carbônico, dióxido de carbono. Então veja aqui a equação. Primeiro, glicose mais oxigênio dentro da célula vai produzir gás carbônico mais água, que é igual à energia, que vai gerar energia para a gente diariamente, tá bom? A respiração celular, como ele coloca aqui, pode ser entendida como uma reação química, tá bom? Assim, podemos dizer que o sistema, o aparelho respiratório, é responsável pela obtenção de oxigênio necessário ao processo de respiração celular. Olha uma interação aqui para você, tá? Em equipe, individual, leia a seguir e responda as questões propostas. Um bebê logo após o nascimento chora com bastante força e isso faz com que os pulmões se encham de ar. Letra A. É possível afirmar que o bebê está respirando pela primeira vez? B. Será que as células que formam o corpo do bebê já realizavam a respiração celular antes dele nascer? Então, não esqueça esse detalhe. Olha aqui uma interação. Um mergulho na piscina é bom, mas rapidamente temos que voltar à superfície para respirar. Você já parou para pensar qual a importância da respiração?
Graças à respiração e aos alimentos que ingerimos, conseguimos obter energia para o nosso organismo funcionar perfeitamente. Mas como tudo isso acontece? Durante a inspiração, o oxigênio chega aos pulmões com os demais gases que compõem o ar. O oxigênio passa pelos bronquíolos para chegar aos alvéolos pulmonares. Como os alvéolos pulmonares apresentam uma membrana muito fina, o gás oxigênio consegue passar por ela e entra nos capilares, enquanto o gás carbônico faz o caminho contrário. Essa troca gasosa se chama hematose. No sangue, encontramos as hemácias, que são células vermelhas que apresentam a hemoglobina. A hemoglobina é responsável por fixar o oxigênio e levá-lo para todas as células do organismo. Ao chegar nas células, o gás oxigênio atravessa a membrana dos capilares através da membrana celular. Desta forma, alcança as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia por meio da respiração celular. Agora teremos a utilização do oxigênio e da glicose nas mitocôndrias, as verdadeiras fábricas de energia. Por meio de uma reação química, um mergulho na piscina, compostos reagem e produzem gás carbônico e energia. Assim, todas as células terão a energia para continuar suas funções. Conseguimos perceber isso quando praticamos exercícios físicos, por exemplo, uma corrida. Para isso, precisamos de muita energia, certo? Para ter mais energia, sua frequência cardíaca acelera, resultando no aumento dos movimentos respiratórios e da circulação sanguínea. Com isso, você terá energia para terminar a sua corrida. Aí nós vimos o processo, né? No QR Code, tá? É o que tem aí no livro de vocês. Vamos ver aqui um pouquinho da respiração mecânica. Cada estrutura das vias aéreas desempenha papel fundamental no mecanismo respiratório, tá bom? Então aqui ele vai acabar falando de cada uma, o ar ambiente que entra no corpo, nas narinas chega às cavidades nasais, aquecido, filtrado e umedecido, e aquecido das cavidades nasce e segue para a faringe, em um tubo no caso, paredes musculares coberto pelo muco. Então aqui no momento que ele é aquecido e filtrado, umedecido, ele entra pelas cavidades nasais. A faringe une as cavidades nasais, as partes posteriores da boca com a laringe. Então aí tu observa que começa pela cavidade nasal, depois faringe, laringe e mais adiante passa com algumas proteções que tem, né, alguns cílios e até chegar à parte das cartilagens chamada epiglote. Tá aqui, olha, todo o processo para você, tá bom? Tranquilamente aí mostrando esse processo. O epiglote libera a passagem do ar para a laringe antes da deglutição. Epiglote fechando a passagem da faringe durante a deglutição. Epiglote liberando a passagem do ar para a laringe após a deglutição, tá bom? Tá aí, olha, processo. Primeiro, vem pelas cavidades nasais, faringe e laringe, entra na traqueia, pulmões, bronquíolos e nos alvéolos pulmonares, onde ocorre as trocas gasosas, tá bom? Bem, essa parte aqui nós vamos deixar para a próxima aula, certo? Então fica uma missão aí para vocês estarem resolvendo essas perguntas aqui na página 282. Próxima aula a gente retorna falando sobre os pulmões, tá bom? Forte abraço, pessoal!